senhor, como da professora Cláudia Lima. Então, por favor, sem mais delongas, passa a palavra ao senhor. Obrigada. Muito bem, meus amigos. Mas não se assustem, eu sei que já é passado o meio-dia. Exatamente, se fosse sentado, teria conforto para ficar a tarde toda, né? Mas estrategicamente fiquei ao final, o que facilitou naturalmente a minha missão, né, a partir das exposições dos colegas aqui que me antecederam com tanto brilhantismo, o Mozart, o Carlo, o Felipe, o Guido e a própria doutora Fabiana, querida amiga, que aqui também fez as suas considerações extremamente pertinentes, de modo que, para mim, ficou bastante tranquilo, mas não sem deixar de notar, né, e não sei se muitos tiveram a mesma impressão que eu, né, porque quando a gente pega a programação, num congresso como esse nosso do Brasilcom, né, que é uma coisa magnífica, você tem os painéis paralelos, enfim, então tem que estudar o que eu vou assistir, onde é que eu vou ir, ainda mais agora que vai para lá, corre para cá e tal. É uma estratégia. E aí esse painel, né, combustíveis líquidos e a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor. Eu digo, meu Deus. Né? E depois ainda vi, estou lá. Eu digo, meu Deus, duplamente. Né? Qual é o título? Impactante. Mas uma justificativa importante. E aí sim, né? Efetividade dos direitos fundamentais do consumidor num determinado setor econômico, numa determinada atividade. Um sujeito mais cético vai dizer, não, pessoal lá, né, tem um patrocínio e tal, aí fizeram o painel porque patrocínio. Não. Né? Na verdade, o que a gente tem aqui, eu acho que esse é um ponto importante que ficou, e por isso que eu fiquei para o final, porque ficou candente das informações que foram trazidas. A gente tem um estudo de caso aqui. É um estudo de caso da transversalidade do direito do consumidor na regulação da ordem econômica e da atividade econômica. Vocês percebam, nós estamos falando na origem, né, de violação de direitos básicos do consumidor em relação a um produto, né, que é um produto absolutamente essencial, né, quer dizer, combustível a rigor move o país, o combustível a rigor, né, tem uma importância absolutamente indispensável na atividade econômica como um todo e na vida cotidiana dos consumidores também, porque não, todo mundo vai lá abastecer o seu carro, mas também se abastece os veículos do transporte coletivo, né? Também se faz disso, né, um custo para transporte, por aí adiante. Então, a complexidade disso, a complexidade do tema e da utilização desse produto faz com que, quando a gente fala em infrações a direitos do consumidor, nesta perspectiva e nesta magnitude, como a gente está vendo aqui, nós temos um estudo de caso dessa transversalidade do direito do consumidor. Não é, tanto é assim, né, que os colegas trouxeram com muita propriedade, se forem perceber, né, talvez além dos direitos básicos do consumidor que foram de fato, ou que são de fato violados por estas situações todas narradas, né, que é o direito de escolha, que é o próprio direito à saúde, as questões ambientais, que agora foram reforçadas pelo Dr. Guido, né, a própria questão da segurança, o próprio interesse social e o interesse público em relação a essas fraudes e naquilo que atinge também o recolhimento de tributos, né, a própria intersecção disto com o crime organizado, como também foi aqui anotado, né, parte da onde? Parte exatamente de violações típicas do direito do consumidor, né, que tem a ver e que podem ser replicadas, claro, com, né, parcimônia, considerando as peculiaridades de cada setor, em outras áreas. Porque nós partimos daqui, quando se fala da questão da bomba branca, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um mercado de consumo em que nós temos, sobretudo, aquilo que nós estudamos há muito tempo nos nossos congressos, que é a confiança na marca. Bem ou mal, o que nos move é a confiança na marca. A marca das grandes distribuidoras, às vezes regionalmente, de redes de distribuição regional também, que acabam ganhando algum tipo
de confiança pela sua conduta, né, e pelos seus produtos, pela qualidade, para os consumidores, que é um tema fundamental, que é o tema da informação, que foi aqui repetido também. Né? O direito de escolha do consumidor está ligado sempre, absolutamente indissociável do direito à informação. Quer dizer, só escolhe bem quem tem as informações adequadas para poder escolher. Né? As fotografias que nos trouxeram aqui mostram que essa informação é meramente formal. E nós sempre dissemos, né, é quase um mantra, né, informação no direito do consumidor, o cumprimento adequado do direito à informação no direito do consumidor é a informação adequada e clara. Né, e adequada e clara é a informação que esclarece, que é compreendida, que é compreensível e compreendida pelo destinatário, que são os consumidores. Adesivo em bomba, né, com letras miúdas, numa situação, inclusive, que o consumidor, a rigor, né, muitas vezes sequer desce do carro para ver lá o adesivo, né, ou não fica na posição adequada para ver qualquer tipo de adesivo, e mesmo se ficasse nessa posição, né, pelo tamanho da letra, também não chega, né, a compreender o que está lá, né, não é cumprimento do dever de informação. Mas nós também temos aqui uma discussão muito importante sobre digamos assim, um paradoxo que todos nós enfrentamos no direito do consumidor quando nós tratamos exatamente deste princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, que foi aqui citado, né, do nosso artigo 4º, inciso 6º, né? E esse nosso artigo 4º, inciso 6º, né, ele é amplo no sentido de estabelecer como princípio da Política Nacional de Defesa das Relações de Consumo, a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal, a utilização indevida de inventos e criações industriais, como foi bem mencionado, marcas, nomes comerciais, signos que possam causar prejuízos aos consumidores. Essa dimensão da concorrência desleal, por isso que eu digo que é um estudo de caso desse setor, mas que a gente replica, tá? Sempre vai se estabelecer num paradoxo que nós vamos enfrentar em diversos setores econômicos, que é exatamente a justificativa para a redução de qualidade, para a redução de exigências regulatórias, em relação ao quê? Em relação ao preço. Vamos tornar mais acessível, porque mais barato aos consumidores, produtos, serviços tais ou quais. E, para tanto, reduzimos exigências regulatórias, legais, de qualidade. Tá? Esta é uma circunstância que nós observamos em tantos outros setores. É um paradoxo do direito do consumidor. A ideia da acessibilidade versus, né, qualidade. Né? E aqui, neste ponto também, um outro aspecto que surge é o aspecto também relativo ao próprio papel da regulação econômica, que também não é um tema novo para nós. Eu recordo nos congressos do Brasilcom, né, nós discutimos isso, no mínimo, há 30 anos, né, que é exatamente o papel das agências reguladoras e o papel da regulação econômica. E o limite fundamental que as agências reguladoras e a regulação econômica têm sob, e não sob o princípio da legalidade. Regulação não pode atravessar, isso é uma obviedade, mas em concreto nós percebemos essa discussão a todo tempo. Né? Regulação não pode atravessar o limite que a lei estabelece. Regulação não pode ignorar direitos básicos do consumidor, princípios das relações de consumo, em todas as áreas. E muitas vezes essa estratégia que se estabelece, neste caso, nesse estudo de caso, né, e em tantas outras situações, de se, muitas vezes, buscar pela via lateral, né, de alguma maneira, flexibilizar regras legais do Código de Defesa do Consumidor, né? Buscando uma interpretação, preenchendo um conteúdo da norma, ou sob essas justificativas todas, deixando de assegurar esses direitos fundamentais, é um grande problema que nós temos hoje. Aliás, a rigor, no painel anterior, se discutia a regulação de saúde suplementar, onde nós estamos vivendo a mesma situação. Tá? Então, este caso que nós vivemos aqui é um estudo de caso, de fato, dessa transversalidade, com repercussões enormes. É o direito do consumidor e a efetividade do direito do consumidor nesta matéria, né, que tem a oferecer
não só os consumidores individualmente, mas também aquela dimensão coletiva da proteção do consumidor, que é a proteção da sociedade, que é a proteção dos consumidores atuais e dos consumidores futuros. Mesmo se a justificativa usada, e que não está sendo cumprida, como foi muito bem colocado aqui, aliás, não precisa nem estar colocado, basta abastecer o carro para você ver, né, que o que não existe nesse país é combustível barato, por essas injunções todas. Né? Os preços estão assustadores. É claro que não é por essa situação exclusiva, né, há todo um contexto. Tá? Agora, mesmo se fosse mais barato, nós não podemos, em nome do menor preço, abrir mão de qualidade. Nós não podemos, em nome do menor preço, frustrar, né, ou tentar, de alguma maneira, confundir o consumidor. Isto ofende direitos básicos do consumidor e um compromisso, que é um compromisso fundado no Código de Defesa do Consumidor, que é exatamente de compatibilização do interesse dos consumidores atuais e dos consumidores futuros, dos consumidores individuais e dos consumidores tomados como coletividade. Porque se não fosse assim, né, qualquer prática anticoncorrencial, qualquer infração a direitos do consumidor que, porventura, estabelecesse uma vantagem específica e concreta atual para aquele consumidor, seria justificado, e não é. Né? Nós temos aqui esta base legal, né, e, por isso, a importância desse painel, deste tema, quase como, eu acho que o doutor Felipe falou no laboratório de lavagem de dinheiro, no caso, mas aqui não deixa de ser também um laboratório, né, desta complexidade, transversalidade do direito do consumidor, que está muito além do que propriamente ou exclusivamente na relação entre consumidores e fornecedores individualmente considerados. Então, eu queria só deixar essa nota, até porque, né, já vim falar com a censura prévia, né, que já tinha lá um cartãozinho com a doutora Fabiana dizendo que o painel tinha que se encerrar em não sei quantos minutos. Ela fez, né, com muita elegância, não me mostrou o painel, o cartel, mas eu vi, né, que já tinha sido avisado que o painel precisava terminar, não tinha nem começado a falar. Então, de modo que fosse bastante breve, né, mas essa nota é importante, esse destaque é importante, a justificativa do painel, mas não só a justificativa, esse olhar que torna o direito do consumidor mais importante a cada dia nesse mundo complexo, mas esse olhar de inter-relações, né, da disciplina das relações de consumo, não só com aspectos econômicos, mas com aspectos sociais e até, lamentavelmente, é preciso dizer, mas também questões de segurança pública, de interesse público, de todas as áreas. Muito obrigado e que tenhamos um grande congresso. Microfone. Voltou. Eu tenho temência a Deus e a determinadas pessoas na Terra. Então, jamais iria falar de tempo, ainda mais porque nós é que somos aqui os privilegiados, não é? Com a sua fala. Eu quero agradecer essa espécie de laboratório, eu gostei muito da expressão, todos aqui extremamente atentos, percebi que estava efetivamente um tema muito interessante, instigante, apropriado e urgente, e agradecer a disponibilidade, a colaboração para esse momento e que tenhamos outros tantos momentos como esse, e desejo a todos uma continuidade do nosso Brasil Com, que a tarde seja maravilhosa também, com palestras muito enriquecedoras. Uma boa tarde, um abraço a todos. Obrigada, doutora Fabiana, obrigada, doutores, pela apresentação. E antes de irmos ao almoço, um aviso. Quem quiser assistir às palestras da OAB, que não quiserem se deslocar até lá, obviamente, nós vamos ter uma sala reservada no primeiro andar desse prédio, tá? Para que vocês consigam ouvir melhor, né? Parece que o áudio ali não estava dando para ouvir direitinho.